Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal do Antítese, um canal que nós falamos sobre apologética, tem conteúdo de edificação, tem conteúdo sobre sexualidade, tem teologia, muita coisa a gente fala aqui, né, no canal e também no Instagram. Faz um pouco de tempo que a gente não posta no canal especificamente, mas a nossa vontade é continuar postando, né, conforme a gente for criando conteúdo. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre dois textos especificamente que tem o mesmo versículo e que muita gente usa de maneira equivocada para falar a respeito de pessoas que são ateus, né? E o texto está lá em Salmos capítulo 14 e capítulo 53, que fala assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Você já ouviu esse texto antes? Ou você já leu esse texto antes? Talvez você já tenha visto alguém usar esse texto para dizer então que uma pessoa insensata, uma pessoa tola, é uma pessoa que não crê em Deus. E que os ateus são automaticamente pessoas tolas, pessoas burras, pessoas ignorantes, né? Pessoas que não têm inteligência. E não é isso que o texto quer dizer, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Né? O texto não está falando que automaticamente se uma pessoa não crê em Jesus, não crê em Deus, ela é burra. Muito pelo contrário, né? Você olha e tem muitas pessoas muito inteligentes na academia, nas universidades, pessoas que não creem em Jesus, não creem em Deus e são realmente muito inteligentes. Mas vamos aqui para o texto. Lá em Salmos 14, né, e 53, a palavra usada pelo salmista, por Davi, né, a palavra tolo ou insensato em algumas traduções, é a palavra Nabal. Né, no hebraico. E essa palavra Nabal não quer dizer especificamente sobre exatamente isso que nós estamos falando, que uma pessoa que não crê em Deus é automaticamente burra. O que esse texto está querendo dizer para nós é que os imorais não creem em Deus. Agora, por quê? Né? Essa expressão é usada, a ligação ali do texto, na verdade, ele está ligando então imoralidade, alguém que não crê na moral, né, a lei de Deus, e alguém que não crê em Deus. Você pode olhar para a nossa sociedade, porque nós estamos cada vez mais secularizados, cada vez mais distantes de Deus, das leis de Deus. Por quê? Porque nós não queremos prestar conta. Porque simplesmente a ideia de um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que estabeleceu um padrão moral, requer de nós uma responsabilidade pelos nossos atos, por aquilo que nós vivemos e fazemos. E o homem moderno, inclusive, quando a gente pensa na nossa sociedade hoje, né, o pós-modernismo que nós chamamos, o tempo que nós vivemos hoje, para muitos, ele é um tempo marcado pelas rejeições. Né? O Alistair McGrath, em um de seus livros, se eu não me engano, Apologética Pura e Simples, ele diz que o tempo, né, o pós-modernismo é o tempo das rejeições. Rejeições da verdade, de padrões de Deus, padrões morais. É esse o tempo que nós vivemos. Então por que inclusive o nosso tempo, ele retrata muito bem esse texto de hoje? Porque o nosso tempo retrata exatamente isso que o salmista está falando para nós. Um tempo de imoralidade e por isso não crer em Deus. Porque você acreditar em Deus, você crer em Deus, automaticamente requer de nós, de todos nós, uma prestação de conta, uma responsabilização pelos nossos atos. Então o que a gente consegue extrair desse texto é que as pessoas que não creem em Deus, né, a nossa sociedade de maneira geral, deseja se tornar livre dos preceitos, dessa lei moral que Deus estabeleceu, e se tornar livre da culpa para poder viver da maneira que ela realmente deseja. Agora, para a gente poder finalizar o vídeo, tem duas coisas que nós precisamos prestar atenção como cristãos, que a gente consegue entender não só do texto, mas fazendo uma boa apologética, a entender, concluir com isso. Primeiro, não é porque o texto está ligando, né, a imoralidade, alguém que não tem moral com ateus, que os ateus são simplesmente imorais. Né? Como se então, aqueles que não creem em Deus, eles são amorais, eles não creem na moralidade. Muitos são assim, como a gente falou, né, no vídeo, mas isso não é verdade. Tem muitas pessoas que não creem em Deus, que têm um padrão de certo ou errado, só não conseguem de alguma forma dizer por que eles estabelecem esse padrão para suas vidas. Né, foi o próprio Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche lá, que disse que sem Deus a moralidade fica impossível. Quando a gente apaga Deus, né, da sociedade, quando a gente apaga Deus como uma borracha, né, a gente toma nas mãos o sangue, né? Porque não tem mais consciência moral sem Deus. Ele mesmo assumiu essa realidade. Mas não é porque uma pessoa não crê em Deus que ela é imoral. Segundo ponto importante, cristianismo não é simplesmente um conjunto de regras morais. Isso eu também preciso colocar aqui através desse vídeo. O evangelho é muito mais do que padrões morais, né? O evangelho fala a respeito de uma mudança que é interna e que provoca uma mudança externa. Nós temos sim um padrão moral, porque santidade é exatamente isso. O Espírito Santo é um espírito de moralidade que age nas nossas vidas. Isso é verdade, mas esse padrão moral que Deus nos chama a viver é resultado de uma transformação interna.
Então o verdadeiro evangelho ele não prega simplesmente obras, fazer, mas sim um coração transformado, mudado pela graça de Jesus. E assim, através também da graça, é possível viver tudo aquilo que Deus nos chama a viver. E nós não somos tolos exatamente por isso, porque nós cremos que Deus tem sim um padrão para as nossas vidas e nós precisamos sim prestar conta de tudo aquilo que nós vivemos, fazemos, somos, né? E um dia, inclusive, vamos prestar conta diante de Deus quando Ele voltar. É isso aí. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ficar aqui até o final do vídeo, né? Se você foi de alguma forma abençoado através desse conteúdo, comenta algo aqui. Escreve alguma coisa, compartilha para os seus amigos e a gente vai continuar com conteúdos desse tipo aqui no canal. É isso aí. Deus abençoe. Valeu!